Nesse vídeo eu vou falar de Febe, que foi a mulher responsável por levar a carta de Romanos até Roma, das mãos de Paulo, que foi quem escreveu, até Roma, que foi uma carta muito importante, né, que o Martinho Lutero diz que essa carta foi o coração do evangelho, o coração do cristianismo, e que através dessa carta, Martinho Lutero iniciou a reforma protestante, que fez o evangelho, né, o cristianismo ser o que ele é hoje. Então, assim, foi uma carta muito importante e Paulo confiou às mãos dessa mulher, a Febe, que era uma mulher muito confiável para ele. Ele deu essa carta a ela levou até Roma e ela foi muito importante para o cristianismo. Bom, quem era Febe? Ela era uma diácona da igreja de Cencreia, que era a igreja dela. O que o diácono faz, né? No Novo Testamento fala que ele era responsável por desempenhar um cargo de liderança, por pregar a palavra e por ajudar em qualquer coisa material que a igreja precisava. Então, ela era essa mulher que ela pregava a palavra, que ajudava a igreja no que ela precisava de coisas materiais e ela também fazia parte da liderança da igreja. Então, ela era uma mulher muito influente, né, na igreja que ela congregava. Em Romanos 16:2 fala assim: recebam essa irmã em nome do Senhor, deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente, inclusive a mim. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ela patrocinava as viagens missionárias dele, né? Ela era a mulher responsável por ajudar ele financeiramente nessas viagens missionárias, né? Que precisava de alguém e ele fazia viagens longas, né? Viagens grandes, então precisava de alguém lá cuidando e patrocinando ele. E Febe era essa mulher que patrocinava, né? Que cuidava dele, né? Ela era uma protetora dele. Tudo indica que Febe era uma mulher que ela tinha um alto nível socioeconômico, né? Era uma mulher que tinha dinheiro. Tanto que ele fala, né, que eu acabei de ler, Romanos 16:2. Ela ajudava tanto Paulo nas viagens missionárias dele e ela ajudava os irmãos da igreja e a própria igreja no qualquer coisa que a igreja precisava. Então ela era uma mulher muito importante para a igreja e para Paulo também, né? Inclusive, ela ajudou Paulo na viagem missionária dele até a Espanha, né, que foi uma viagem que precisou de muitos recursos, que provavelmente ele precisou de um tradutor, porque lá ninguém falava hebraico ou aramaico, né, que era a língua dele. Então, provavelmente precisava de um tradutor e ela ajudou ele nisso também. Ela era uma mulher extremamente confiável para Paulo, como eu disse no início do vídeo. Por quê? Foi uma carta muito importante, como eu disse no início, né, que mudou que fez o evangelho ser o que ele é hoje, ter os princípios que ele tem hoje, a base bíblica, né, que ele tem hoje. Então, até Martinho Lutero falou, né, que Romanos era o coração do evangelho, né? Então, imagina o quão isso era importante, né? Continuando falando sobre Romanos, o teólogo Frederic Godet falou que todo grande avivamento espiritual está associado a uma compreensão profunda desse livro, né? Então, se ele falou isso, imagina, né? Romanos é um livro muito importante, foi influente para o cristianismo, como eu já disse. Paulo, ele disse que ele escreveu essa carta, mesmo lá em Romanos fala, né, que ele falou que escreveu essa carta para transmitir um dom espiritual e para fortalecer os crentes de Roma, né, os crentes em Roma. Então, foi esse, né, o objetivo que ele fez a carta. E também, né, em Romanos 15:24, fala que também foi uma carta de captação de recursos, né? O que seria isso? Juntar dinheiro para ajudar os missionários, né? Foi uma carta de pedir ajuda também, né? Para captar esses recursos para as pessoas
ajudarem os missionários, ajudarem ele para ele ir para a Espanha ou ir fazer as viagens missionárias que ele precisava fazer. O fato de a carta de Romanos ser uma carta tão importante para o cristianismo, uma carta muito rica, muito profunda, está aí influenciando muitas pessoas até hoje, né? Mostra que Deus, ele honra com fidelidade as pessoas que levantam recursos, a maioria das vezes os próprios missionários, e as pessoas que contribuem. Porque a contribuição, ela é muito importante, ela é também essencial, né? Porque sem uma contribuição, como que o missionário vai fazer o trabalho dele? Não tem como. Então Deus honra e Deus, ele sabe que cada uma dessas experiências são muito importantes. Tanto a experiência de ir pregar o evangelho a toda criatura mesmo, né? Ir para outro país, para outras cidades, tanto contribuir, né, com esses missionários para eles irem. Essas duas coisas são extremamente importantes, né? E o ministério de um e a generosidade do outro andam lado a lado, porque, como eu já disse, não tem como um missionário ir até as nações, pregar o evangelho sem recursos, né? Sem recursos, as pessoas generosas que, como Febe, né? As pessoas como Febe, que tinham recursos, que tinham bens, e ela ajudou esses bens para a missão de Paulo, né? E ela é um exemplo para nós, como nós temos que ajudar os missionários da nossa igreja, né? Os missionários de longe que a gente não conhece e os que a gente conhece, porque é um ministério também importante, esse ministério de contribuir para os missionários. E Febe foi uma mulher que fez isso, né, e nos ensinou, e como nos ensinou, o quão isso era importante. Porque Paulo foi um cara incrível, né, teve uma história incrível. E Febe, ela teve por trás de toda essa história de Paulo. Sem ela, será que Paulo iria conseguir, né, fazer tudo que ele fez e ir para tantos lugares que ele foi? Provavelmente não. Então, ela foi uma mulher muito importante na trajetória de Paulo, né? Igual ela foi uma mulher importante na trajetória de Paulo, uma pessoa que contribui a um missionário é uma pessoa extremamente importante também. E ela nos mostra isso. Foi essa a história de Febe. E é uma história muito legal. Eu gostei bastante de saber e conhecer dessa história. E ela nos deixa essa mensagem, né? Que é importante a gente contribuir para os missionários que estão ao nosso redor e que também não estão ao nosso redor. Então, que a gente siga esse exemplo tão maravilhoso de Febe. Tchau!